A Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios, na política, porém esse poder se esconde sobre inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder de transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para fazer as próprias escolhas de forma consciente e eficiente. Assim surge o Qualicast temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou a Sara Ribeiro, uma mulher cis de 37 anos, da pele negra clara, cabelos cacheados, curtos, num tom de chocolate. Eu uso óculos de leitura, estou com fone de ouvido, bem discreto. A minha blusa é rosa, meu batom vermelho, eu estou com um brinco pouco discreto, mas na cor preta. O fundo é, do meu escritório, né? Tem umas prateleiras com alguns livros, algumas fotografias. Eu nasci e moro em Belo Horizonte, sou mãe do Samuel, e também me considero mãe de planta e mãe de pet. Eventualmente vocês podem ouvir a brisa, minha pincher caramelo latir aí ao fundo, e tá tudo certo. Eu amo viajar, dançar, fazer mergulho, sou relações públicas de formação e me encantei pela área da educação corporativa. Hoje eu atuo como analista de educação e inovação da Qualifica e sou host do Qualicast Qualifica Elas, junto com a minha amiga e companheira de trabalho, Regiane. É com você. Oi, eu sou a Regiane Avelar, uma mulher cis, eu tenho 39 anos, a minha pele é da cor parda, meus cabelos são lisos, longos, castanhos, da mesma cor que meus olhos. Eu tenho rosto fino, sobrancelhas definidas e hoje eu estou usando um batom vermelho. Hoje eu estou com uma blusa rosa, caso salmão, né? Nude, como dizem alguns. E depois que eu virei mãe, eu não uso mais brincos grandes, eles são sempre pequenos e bem discretos. Eu estou usando um fone de ouvido com um microfone, como se fosse um headset. E eu estou em casa, num cômodo que a gente fez de escritório. Ao fundo tem uma estante com livros, tem um sofá, tem algumas coleções também. É um ambiente bem caseiro. Eu sou mineira, eu amo viajar, especialmente para destinos de praia. Gosto muito de trabalhos manuais, de eventos ao ar livre, contato com a natureza e principalmente com as pessoas. Eu sou jornalista, relações públicas, especialista em marketing digital e também em educação e tecnologia. E hoje eu atuo como coordenadora de comunicação e marketing na Qualifica e estou aqui ao lado da Sara nessa temporada do Qualifica Elas. E hoje, para compor esse time de mulheres fortes e inspiradoras, a gente tem a honra e a alegria de trazer a Maísa Assunção. A Maísa ela é produtora executiva, responsável por gestão de projetos na área de comunicação, narração de transmídias, soluções criativas para roteiros, produções audiovisuais, festivais, gamer. Então, nós temos aí uma diretora até de cinema. A Maísa, ela promove essa paridade de gênero e empoderamento feminino por meio de produções audiovisuais. Também é brigadista florestal voluntária, coordenadora do núcleo de Belo Horizonte, da Brigada 1 e representante do grupo de mulheres da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. Mas seja muito bem-vinda, bora começar aí com esse bate-papo, faça sua audiodescrição e conte para a gente a sua história, a história da Maís. Obrigada, Sara. Obrigada, Regiane, pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Maís, eu sou uma mulher cis, de pele branca, meu cabelo é cacheado, tamanho médio, de uma cor entre o loiro e o ruivo. Estou vestindo uma camisa preta, um colar de argila, estou de fones de ouvido. E no meu fundo a gente tem a Serra do Rola Moça, o Parque Estadual, que a gente tem aqui, é um dos maiores parques ainda existentes próximos de área urbana do país. E é isso, vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouco sobre a minha história de vida. Hoje eu estou com 35 anos e eu comecei trabalhando muito cedo num negócio da família, que é fazendo festivais de cinema. E o festival chama Imagem dos Povos, e o festival ele me pegou na adolescência, eu trabalho com ele até hoje, e com isso eu fui me aproximando muito das matérias de cinema.
eu tentei sair dessa focação familiar, fui fazer design, fui estudar outras coisas, mas acabou que a vocação falou mais forte e eu voltei para o trabalho familiar e hoje eu estou aqui produzindo filmes, produzindo games e dando consultorias em narrativa transmídias, entre outras funções. No meio do caminho, encontrei a Serra do Rola Moça e a gente teve aquele grande incêndio de 2011. E no grande incêndio de 2011, que ainda é o maior incêndio que o parque já recebeu, eu fiquei tão tomada que eu decidi que eu precisava fazer parte da preservação dessa área, e em 2014 me formei voluntária, e hoje eu sou coordenadora do Núcleo de Belo Horizonte, que toma conta desse parque e de tantos outros. Acho que essa é uma boa apresentação. Excelente, Maís. E aí tem 2 pontos, eu acho que eles são fundamentais, né? Uma coisa é a gente estar a serviço profissionalmente para fazer alguma coisa, e outra é a gente se colocar a serviço em prol de um bem muito maior, né? Realmente esse incêndio de 2011, ele foi manchete em vários jornais, assim, do Brasil e do mundo, foi uma catástrofe realmente, e acho que o papel das pessoas, não só do Corpo de Bombeiros, que foi quem inicialmente, né, tomou conta, começou a trabalhar, mas a brigada em si foi fundamental para fazer com que fosse contornado. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que demorou vários dias para conseguir conter, foi uma coisa bem, bem ampla, assim, né? E me conta um pouquinho, assim, para a gente entender como que se deu, assim, eu sei que o desejo, ele realmente falou mais alto de você se colocar a serviço, fazer um bem para todo mundo, na verdade, para a sociedade, para o meio ambiente, enfim. E aí, como é que foi essa história aí de você agregar outras mulheres? Passou pelo convencimento, você descobriu? Como é que foi essa atuação aí até virar coordenadora da brigada? Eu adoro contar essa história, que assim, eu tinha muita vontade de participar e eu não sabia como. E um vizinho meu ficou sabendo que eu queria. Eu estava viajando e abriram as inscrições para a brigada que toma conta do parque, a brigada voluntária, que é a Brigada 1. E ele falou assim: bem, a Mais quer, eu vou lá e vou fazer a inscrição dela. E aí me avisou, ó, fiz sua inscrição. E, e aí eu entrei na brigada e eu tive uma surpresa muito boa, que a Brigada 1 é uma brigada que tem já um volume de mulheres expressivo. E a gente já chega num ambiente onde as mulheres são bem-vindas. E aí quando a gente, assim, essa foi a grande surpresa, porque a gente tem uma ideia de que o trabalho braçal, né, porque a atividade de brigadista é um trabalho braçal, ele é para homens, num formato muito específico, homens fortes, que vão dar conta, e que não existe espaço para nenhum outro tipo de corpo, nenhum outro tipo de gênero. E aí a gente chega na brigada, onde você tem uma expressão muito forte das mulheres, onde as mulheres são lideranças e elas são respeitadas. E quando eu comecei, a gente tinha aqui dentro do Rola Moça um batalhão especial de emergências ambientais do estado, que são um corpo de bombeiros especializados em incêndios florestais. Eles ficavam dentro do parque. Então a Brigada 1 tem um almoxarifado dentro do parque e eles ficavam ao lado. E então você tinha na época 3 frentes: os brigadistas, o próprio parque do Rola Moça, que tem sua equipe, a brigada voluntária da Brigada 1 e o batalhão especial. Então a gente trabalhava em conjunto. E onde que tinha mulheres? Praticamente só na Brigada 1. E a gente trabalhava a gente ainda trabalha, mas naquela época era muito visível, a gente trabalhava com muita harmonia. Quando a gente chegava num incêndio, eu lembro muito de tenente ou sargento falando assim: chegou as meninas da Brigada 1, agora o fogo vai apagar, nós vamos conseguir controlar isso aqui. Porque é um reconhecimento dos colegas nesse lugar, de entender que a gente faz um trabalho bem feito, a gente é estratégica, é óbvio, tem algumas questões físicas, mas aí nós estamos falando de corpos. Homens, nem todo homem vai ser forte, como nem toda mulher também vai ser fraca. E o que acontece é que nós somos, nesse sentido, um pouco mais estratégicas. Nós não vamos gastar energia com coisas que não vão dar certo. Então, a gente tem que fazer um planejamento melhor. Normalmente, quando a gente entra na ação, a gente já está com esse olhar, tipo, não vou ficar gastando minha energia com coisa que não funciona. Vamos fazer direito, porque é para fazer uma vez só, para não ter que voltar. E isso, nesse ambiente, sempre foi muito reconhecido.
vai aumentando os incêndios no Brasil, vai aumentando o voluntariado, e a gente também vai descobrindo outras realidades. Eu sei que a realidade que eu vivenciei logo de cara não é a realidade das minhas parceiras em outras brigadas e pelo país afora. Porque é chegar e a pessoa olhar assim, ah, tem muita menina, ah, não vai dar conta de carregar, ah, sério que essa é a minha equipe? Porque vai aumentando, a gente começa a ver essas dificuldades e elas são reais. Tem lugares que os relatos que a gente recebe são de abuso mesmo, de abuso verbal, de abuso sexual, de situações muito difíceis e que hoje nós temos hoje a gente está montando a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, que seria um grande coletivo de todas as brigadas voluntárias pelo país, e por conta disso a gente montou dentro desse grupo o grupo das mulheres da rede, para a gente poder entender o que está acontecendo nas brigadas, como que se dá a atuação das mulheres em cada lugar do país, para tentar ajudar e criar formas de que seja um ambiente saudável e seguro para que as brigadistas em todo o país possam atuar. E é uma realidade que ela assola, todas as áreas, né, de trabalho, infelizmente. E é um ponto que eu acho que é importante a gente atentar, né, para quem está em casa, de que essas situações elas podem acontecer sim, e independe de onde está. Você está falando aí de uma questão que é voluntariado, então está todo mundo ali num benefício comum, vamos chamar assim, Sim. e auxiliando organizações que são institucionais, do estado, do próprio município, no caso do parque, e que a gente encontra barreiras que, infelizmente, elas estão aí à margem da sociedade, né? E aí, mais até ampliando um pouquinho mais essa discussão, como que as mulheres elas podem se posicionar, assim, na sua opinião, para lutar contra essas situações, assim, o que que a gente pode fazer? É o que você falou, né? Os homens, nem todo homem é forte, nem toda mulher é fraca. Isso nunca foi uma máxima. Eu acho que agora, com o acesso à informação, à educação e tantas outras fontes, né? Isso mais do que nunca passa a ser uma falácia, a gente pode dizer assim, né? E como que a gente pode se posicionar, se fortalecer e tentar fazer a diferença nesse mundo tão masculinizado? Acho que a primeira coisa é a gente parar de tratar como inimiga. Nós já estamos em 2023, já melhoramos um pouco esse tipo de reação, mas as nossas colegas não são inimigas. Às vezes, ela está tendo um dia ruim, e todo mundo tem direito a dia ruim, todo mundo tem. Porque a gente é muito permissivo com os rapazes têm dias ruins, e de, oh, tadinho. É só porque lá na casa dele não deu, alguma coisa aconteceu, bateu o pé na mesa. Quando uma colega nossa vem com uma energia que não está legal, a gente fala, nossa, só podia ser. Em vez de a gente acolher e falar, não, tipo assim, ela está tendo um dia ruim, tipo, vamos assumir isso. Então, nós não somos inimigas e a gente tem que sempre achar apoios entre nós. Agora mesmo a gente mudou um pouco da nossa gestão, mas a gestão anterior da brigada na área de coordenação era eu e a Ana Karina, a gente é uma dupla, e a gente trabalhava muito sobre isso, tipo assim, primeiro que a gente está sempre uma do lado da outra, independente, depois a gente vê. Alguma coisa chega, ok, nós somos uma dupla, a gente vai falar, não, ok, entendi sua reclamação, vamos entender o que está acontecendo. Mas nunca, tipo, só podia ser fulana, isso não pode acontecer, a gente tem que ser parceira. Segundo, a gente também tem que sensibilizar os nossos colegas, e quando a gente fala, nossos colegas homens, eu fui entendendo, antes eu achava que a gente devia só fortalecer as mulheres e que os rapazes que se virem. Mas hoje eu entendo que a gente precisa trazê-los também para essa conversa, para eles poderem entender que, e aí não é uma questão tipo assim, muito bacana vocês, mulheres, se organizando, que bonito o empoderamento. Não, isso a gente não precisa. Eu tenho espelho em casa, todo mundo tem, a gente fala isso com a gente mesmo todos os dias. A gente quer que, quando um colega é tosco, em vez de a gente ter que pôr a mão na cara do colega e falar assim, você não pode fazer isso, você, rapaz, que está vendo isso, intervenha. E não é para poder salvar a nossa honra, é porque é uma questão coletiva mesmo. Se você está vendo alguém fazendo algo errado, maltratando uma colega, não a escutando, ou fazendo, ou as novas formas, porque tem novos nomes de abuso, né? Gaslighting, mansplaining, todas essas. Se você percebe isso acontecendo, todo indivíduo é responsável por sinalizar isso e cortar isso na raiz. Não esperar que a gente chegue num momento de exaustão, porque quando a gente chegar no momento de exaustão, aí sobra para todo mundo.
porque nós já estamos aí tentando lidar com as microagressões todos os dias. Imagina, por exemplo, situação de voluntariado, uma situação que chegou outro dia para mim foi, a gente treina muito situações que é o SCI e SCO, que são sistemas de comando de operação ou de incidentes, que servem para a gente poder se organizar dentro de um incêndio. E com isso você tem as hierarquias. Quem são as pessoas que respondem coisas? Muitas vezes, quando a gente tem uma mulher que está coordenando uma operação em algum ponto, se tem um rapaz que não tem a qualificação, mas está emocionado pela própria operação, e que por alguma falha não entendeu que ela é o comando da operação, ele vai debater com ela as decisões que ela está tomando. E isso é muito sério, a gente ter que lidar com isso, porque a vontade, provavelmente, toda mulher, quando chega na situação, fala assim, tipo, não vai, se você não pode me obedecer, não é me obedecer, né? Você não pode ouvir a minha instrução, não vai participar da operação. Essa é a nossa grande vontade, de colocar no banco. Mas a gente não pode colocar no banco quando a gente não tem tanta gente. A gente pode colocar, quando se tiver muita gente, a gente coloca no banco. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente trabalha com isso? A gente tem que ter realmente, assim, o grupo tem que ser capaz de validar essa coordenação, essa comandante. O grupo tem que falar, não, ela é a nossa, nós todos estamos, você é a pessoa que não está ouvindo. E não entrar na onda de uma outra pessoa. Exige que a gente se torne pessoas mais maduras. Eu sempre converso com o pessoal falando assim, porque a gente vai ficando muito emocionado, gente, nós somos adultos. Para ser brigadista, para estar no incêndio, você tem que ter mais de 18 anos, você passa por um curso de formação, você está aqui vivenciando com essas pessoas, nós somos parceiros, colegas, respeito acima de tudo, mas nós somos adultos e temos que agir como adultos, né? Não, porque fica parecendo às vezes que a gente está trabalhando com gente de 12 anos de idade. Ai, não gosta, tipo, igual a pessoa que não quer comer legume. Ai, não gosta de comer legume. O problema é só seu, você é adulto, você que está decidindo as coisas da sua vida. E aí é exigir mesmo essa maturidade do coletivo. Gente, nós somos adultos, nós já sabemos como funciona, nós estamos todo mundo aqui treinado, não entra em incêndio pessoas não treinadas. Então, não é uma novidade. Ai, por que que falou? Não, isso não é uma novidade. Então, esse nível de maturidade que a gente tem que exigir dos nossos parceiros. E criar alianças entre as mulheres. E toda vez que a gente conseguir colocar um colega também, aí nós estamos realmente ampliando aí a nossa proteção, vamos dizer assim. Legal, tem uma frase que fala assim que ainda bem que as mulheres elas querem igualdade, né? Porque se elas quisessem superioridade, o mundo estava perdido, os homens estavam perdidos nessa hora. Ainda bem que a gente quer igualdade. E eu acho que mais que igualdade, essa é a questão do respeito, né? Porque de onde vem essa questão? Vem de toda uma estrutura em que a gente é criado, da própria cultura de um país, né? E aí, quando a gente vai para a questão dos relacionamentos, sejam eles pessoais ou no trabalho, ou em qualquer meio que for, né? Porque, por exemplo, o voluntariado pressupõe-se pessoas com a cabeça aberta, pessoas que estão ali para fazer o bem, né? Mas existe, né? Porque a gente vem de uma estrutura machista e que quando alguém fala que é mimimi, né? Essa pessoa ela só está reforçando isso, né? Que ela está ainda presa a essa estrutura e que não dá espaço à diversidade, né? Por se falar tanto em diversidade, não é mimimi, é porque alguém está sendo oprimido. Então não é brincadeira, não é porque sempre foi assim e sempre vai ter que ser, né? As pessoas hoje elas estão tendo acesso à informação, então elas podem se posicionar porque a gente tem permissão para isso, né? Porque a gente está falando desse lugar de fala, né? Então, seja uma mulher que, né? A gente falou vários nomes aqui, né? Um deles o mansplaining, que é basicamente o homem ou ele repetir aquilo que você acabou de falar,
como se a ideia ou a linha de pensamento fosse dele, ou tem o mens interrupting, de interromper toda hora a mulher, mas isso aí que você está falando aí, ou seja, pôr em xeque, questionar a fala de uma mulher, interrompê-la a todo momento. Eu acho que isso, quando a gente começa a dar nome, as pessoas que às vezes, né, principalmente as mulheres que já sofreram isso, elas começam a trazer a consciência, poxa, isso aí já aconteceu comigo. Tem até um termo que eu não lembro agora, que da... Eu não vou saber o termo, realmente eu esqueci, a gente pode deixar esse nome depois para a gente pesquisar, mas do homem que senta com a perna aberta, achando que aquele espaço é todo dele. Isso no transporte público, seja, né, num lugar coletivo, né, não respeita esse espaço, e só o fato dele sentar com a perna aberta já é um indício, né, de que ele está apertando alguém, que alguém não está sendo respeitado naquele lugar, né, porque ele é folgado. Então, eu acho que quando a gente traz esse assunto, não é mimimi, são formas de opressão, de silenciamento, né, e quando a gente fala de empoderamento feminino, e tem muitas mulheres, inclusive, que falam que não precisam disso, né? Mas elas às vezes não tiveram consciência, ou que já sofreram, ou que tiveram alguém próximo a elas que sofreram, e só o simples fato, às vezes, de poder fazer uma viagem hoje de avião, nacional ou internacional, já é uma grande conquista, porque 1950 e poucos aqui, né, a gente não está falando de séculos e séculos passados, a gente está falando na própria Constituição, né, de 85 para cá, que a gente pode se divorciar, porque antes disso era até um crime, assim, e a questão da viagem, né? Você não podia viajar se no seu passaporte não tivesse a autorização do marido, ou não do marido, né? Às vezes do pai, ou da ausência do marido, do pai, de um irmão, de um homem. Você não tinha o direito de ir e vir. A gente não podia, ainda nessa época, ter CPF, a gente tinha CPF, mas a gente podia ter conta no banco. Então, quando a gente fala dessas conquistas, a gente está falando de empoderamento, que é dar poder à mulher né? Então, é muito legal quando você traz esses temas, porque existe nome, a gente precisa nomear. Então, quando algum homem está te interrompendo, peraí, né? É minha vez de falar. E esse é o verdadeiro empoderamento, não é só saber o que acontece, é saber o que acontece, estar consciente, né, dessa forma, e se posicionar. Então, eu acho que quando as mulheres se juntam, não tem para ninguém. Então, assim, existem as mulheres que encontraram a sua força, e existem as mulheres que ainda não sabem que tem essa força, porque todas têm. E aí, quando junta, né, Maís, só sai coisa boa. Tem um caso que eu acho assim, que eu sempre trago ele para poder falar quando a gente está falando de liderança feminina, que eu acho assim, muito emblemático, que tem uma colega nossa, ela é brigadista há mais de 15 anos, eu acho, e ela é uma mulher linda, exuberante, alta, assim, uma coisa, é um acontecimento. Minha amiga é um acontecimento. É um E evento. ela é um evento, e ela é forte pra caramba. Ela carrega os equipamentos e nem, assim, ela nem pisca. Ela, assim, ela realmente é um acontecimento. E teve um grande incêndio no interior e, na época não tinha tantas mulheres, quando ela foi nesse incêndio, ela foi para esse incêndio, e esse incêndio, ele mobilizou muita gente, e de mulheres existia ela e mais uma outra menina. Essa outra menina, ela servia a um estereótipo masculino, de mulher lésbica com desfeminada. Então ela servia nesse ambiente como uma validação. Esse tipo de mulher aqui pode, porque ela é masculinizada. Então os rapazes não davam muita atenção a ela, mas a essa minha colega, muita atenção. E a situação é uma situação, vai escalando, vai da polícia e tudo mais, mas tem uma situação muito específica que é sobre o banheiro. Porque só tinham as duas, elas ficaram com o banheiro separado para elas, e todos os rapazes usariam um outro banheiro.
Só que os rapazes eram muito porcos. Eles não só fizeram tudo de horrível no banheiro deles, eles resolveram usar o banheiro das meninas que estava mais limpo. E, de repente, as duas ficaram sem banheiros. A que era a outra menina, ela passava um pouco desapercebida. Ela era pequenininha também, então, tipo assim, ela entrava, saía, ninguém nem via. Mas essa minha amiga, ela era vista. E chegou até um momento que ela decidiu que ela não seria mais vista e ela começa a se transvestir de rapaz e coloca até um próprio nome masculino. E isso, ela com muito humor, ela vai usando o humor para poder lidar com essa situação e tal. Vai dar um problema maior todo esse caso, que não vem ao caso aqui. E aí o que acontece? Passa-se anos desse caso, o apelido que ela usou para aquele momento, para poder tentar se sentir segura naquele lugar, continuou sendo usado para ela. O pessoal achava que era engraçado porque ela ria. E ela ri como todos nós rimos quando algo muito horrível acontece. A gente, né? Tá, legal. E quando ela me contou essa história, eu falei assim: poxa, você quer que pare de te chamar desse jeito? Ela, quero. Então eu vou dar um jeito nisso. Porque se você não gosta, você já falou, o pessoal não ouviu, eu vou deixar que a próxima vez que eu ouvir alguém falando, eu vou dar uma cortada. Aí lá vai eu, toda imbuída dessa função. Eu tô com os meus colegas, e aí eles falam: "Ó, lembra lá do fulano, que a gente chama no masculino?" Aí eu falei assim: "Gente, vou aproveitar esse momento que você tocou nesse assunto, e falar que ela não gosta de ser chamada assim." E aí virou escarcéu. "Quem disse?" Falei assim: "Eu, como amiga dela, estou te dizendo que ela não gosta." E eu estou fazendo isso longe dela, porque ela fica incomodada sobre isso, então, como nós somos todos amigos, eu posso falar para vocês que não é para chamar mais ela assim, ela tem nome, e é para chamar ela pelo nome dela. Aí vem a pessoa e fala assim: "Mas essa é a sua opinião?" Eu falei assim: "Meu querido, isso não é uma questão de opinião, eu sequer quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu estou querendo te dizer que a partir de hoje não se chama mais ela desse nome. E vocês já estão avisados, depois, a partir do momento que eu avisei, já não tem mais desculpa também." E aí vamos para a parte 2. Então, teve essa situação. Aí os rapazes viram e falam que eu estava muito emocionada, que eu ficava muito sensível com esse assunto. E aí nós vamos para a segunda situação, tipo, a gente teve uma grande briga entre amigos sobre, falei: então eu não posso ser sensível, eu não posso ficar sensibilizada sobre uma coisa. Mas você quer ter o direito de você ficar sensível, né, porque então, o homem pode ser sensível porque ele está em desconstrução e a mulher não pode ser sensível porque ela é frágil. Vamos só definir, ou todo mundo pode ser sensível junto, que é mais humano, ou ninguém vai ser sensível. E aí vocês também param de reclamar sobre qualquer coisa. E aí, esse gerou um momento de reflexão, assim, porque, primeiro que se nós somos voluntários, nós já somos pessoas sensíveis. Não tem uma pessoa mais sensível, nós somos todas pessoas sensíveis. Nós somos tão sensíveis que a gente abre mão do nosso dia de trabalho, a gente abre mão da nossa boa noite de sono, do nosso fim de semana, churrasquinho com os amigos, para poder estar em campo protegendo uma coisa coletiva. Então somos todos sensíveis. E não é uma queda de braço, e ser sensível não é ruim, na verdade é porque somos sensíveis que nós conseguimos ser incríveis. Senão a gente não estaria fazendo isso e estaria pegando fogo por tudo quanto é lugar e palavrões sobre o assunto, né, e deixa pra lá. Mas eu acho que tem uma questão também que é importante, é porque é sobre o coletivo, né. Eu acho que, assim, de certa geração para trás, a gente não consegue mudar, mas o nosso papel também é repensar pelos que virão, né. A Sara, por exemplo, mãe do Samuel, eu mãe da Alice, não sei se você é mãe ou se pretende, mas tantas outras mães que podem estar nos escutando, né. E aí você me chamou e me lembrou a atenção, me chamou a atenção e me lembrou de um ponto muito relevante, que hoje a gente tem muito acesso à informação e algumas literaturas, inclusive, elas começam a ensinar mesmo como criar filhos melhores. Tem várias indicações de livro, como criar filhos feministas, Sim, tem, eu não vou lembrar todos os nomes agora, mas tem inúmeros livros que tocam no assunto que eu acho que é relevante a gente poder comunicar, indicar e sempre que possível refletir sobre essa questão de que a gente pode fazer diferente para o futuro, né? E aí, já puxando um pouquinho esse gancho para a literatura, mudando aí um pouquinho o nosso foco para as artes, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua experiência
experiência no cinema, mas você é produtora, é diretora, sei que recentemente agora você lançou um filme, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, contando desse outro lado aí, essa outra faceta da Maís. Eu vou fazer uma introdução. Eu tenho um festival que chama Imagem dos Povos, e ele sempre foi um festival temático, é um festival da família, inclusive. E ele sempre ficou atento às coisas que estavam mais sendo... É como se a gente percebesse qual que seria o tema do ano. E a gente falou de tudo. A gente já falou de... Antes da TV digital chegar, a gente falava de TV digital, a gente falava de coprodução, a gente falava... A gente tem várias séries só sobre afrodescendências e afroconsciência. Então, a gente foi trabalhando, e a gente chegou num ano, que foi de 2018, falando sobre as mulheres. E a gente entendeu que a gente precisava parar um pouco e dar uma olhada sobre a produção feita por mulheres sobre mulheres. O que acontece? No cinema, o cinema que qualquer pessoa assim, que tem mais ou menos a nossa idade, que cresceu vendo filmes feitos por homens. Então, os romances amorosos da TV são da perspectiva do homem. As relações de mãe e filha são da perspectiva do homem. E a gente já vinha vindo num crescente de mulheres colocando essas mesmas temáticas e dando a nossa versão, tipo, como que a gente percebe essa situação, como que a gente lida com isso, e sai do romance masculino sobre o que é o ser feminino para a gente poder falar com nossas próprias palavras quem somos e como vemos o mundo, e como vemos também as relações masculinas, e como a gente percebe os nossos maridos, os nossos filhos. Então, nessa função, a gente fez uma mostra em 2018, chamava Mulheres. E aí, a gente redescobriu só mulheres incríveis que já estão no Brasil há trocentos anos, fazendo filme pra caramba, e fazendo filmes incríveis, só que a gente vai esquecendo, porque a gente é ensinado a esquecê-las. E aí a gente falou assim, pô, foi tão bacana, e a gente aproveitou e fez uma masterclass, que a gente convidou só mulheres do topo para poder falar como é que elas fazem as coisas, como elas fazem. Na época, a gente tinha uma das diretoras da Ancine, era a Débora Ivanov, acho que também é a primeira vez uma mulher na direção da Ancine, a Débora, e ela é uma grande produtora, ela é uma das responsáveis, na época, antes, né, porque ela não podia estar com 2 cargos, mas da Gulani, que vai fazer Bicho de Sete Cabeças, Querô, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que são os primeiros. Você fala assim, gente, tinha uma mulher por trás dessa turma? Tinha, essa é a Débora. E que continuou fazendo grandes filmes, e as grandes produções que a gente tem hoje no cinema brasileiro, quando não é Globo Filmes, é da Gulani. E quando não é da Gulani, é da Casa de Cinema de Porto Alegre, que também é liderada por uma mulher, que é a Ana Luísa de Azevedo, que a gente trouxe para poder falar com a diretora. E aí você fica assim, gente, elas sempre estiveram aqui e a gente simplesmente não as via. E como não, se elas fazem, elas estão nas séries mais importantes da televisão, elas estão fazendo nas televisões e elas estão no cinema. Aí a gente resolveu Então, o primeiro ano a gente era bem restrito, a gente só falava mulheres sobre mulheres. Então, toda a história tinha que ser sobre a vida feminina e tinha que ser dirigido ou escrito por uma mulher. Aí, e aí a gente vai e faz mais um projeto que a gente faz em 2020, Mulheres de Novo. E aí a gente abre, tipo, eu quero mulheres falando sobre o mundo, porque nós já vimos como que a gente fala da gente mesmo. E aí a gente a gente já tinha feito uma pequena retrospectiva em 2018, mas em 2020 lançou-se o filme da primeira mulher cineasta do mundo. Que não é a primeira mulher, é a primeira pessoa cineasta do mundo, é uma mulher. E ela foi apagada na história por conta de business. O marido dela rouba parte do negócio dela, tem uma caminhada para Hollywood que apaga o nome dela, e ela vai ser redescoberta em 2016, 2017, as pessoas vão redescobrindo ela e fazem um documentário sobre a vida dela que a gente lança aqui no Brasil, no nosso festival, que é Alice Guy.
que vai, então, a gente vai ver tudo isso. Tudo que a gente está falando aqui é uma mulher, ela tem uma sacada, ela trabalha para a Gaumont, que está fazendo as câmeras, e as câmeras elas ainda não têm esse... O que a gente fala, né, do início do cinema é quando a gente começa a colocar história, né? E aí ela ela tem a sacada com essas câmeras, ela tem que vender câmeras. E aí ela começa a fazer pequenos curtas, contando histórias, para poder vender as câmeras. Ela é uma secretária. E o chefe falou assim, pode fazer, faz o que você quiser. E aí ela cria uma obra, e ela vai para os Estados Unidos, ela monta toda essa narrativa cinematográfica que a gente conhece, e ela ainda tinha pautas feministas. Ela estava lá sempre colocando a mulher no primeiro plano. Talvez seja por isso que eles fizeram tanta questão de apagá-la rapidamente, e ela falava sobre mulheres, sobre pretos, sobre indígenas, ela falava sobre qualquer coisa, menos o homem branco. E aí, provavelmente por isso, ela foi apagada. Ela foi apagada de tal forma que, até mesmo o documentário vai revelando, que existem alguns registros sobre dela na Gaumont, mas que eles tem entrevista dela com os chefes, e eles falam, é mesmo, né? E tipo, apaga. Mas não é. E tem falsificação de documento, tem realmente é uma grande máquina para poder apagá-la. Mas hoje, com tudo que a gente tem, com a possibilidade de divulgar, de transmitir informação, de uma pessoa fala, não, mas eu já vi isso aqui, e começar a juntar, e aí você também tem a reabilitação dos acervos, né? Vai remasterizar tudo, e vai achando as coisas perdidas, e aí você consegue, então, saber que o primeiro cineasta foi uma mulher. Vou respirar É um pouquinho. maravilhoso, né? E assim, olha para você ver como que essas coisas elas são culturais e vão permeando ao longo do tempo, né? As pautas que ela falava são pautas que a gente nunca pôde conversar sobre, hoje que a gente está ampliando um pouco essa consciência coletiva, né? É sobre as pessoas pretas, é sobre a própria mulher. Com certeza ela falava da realidade que ela visivelmente se apresentava diante dela, e são coisas que não era realmente o foco que queria se dar naquele momento, né? Então ela literalmente saiu de cena. E aí leva não sei quantos tantos anos para poder redescobrir tudo isso e para as coisas passarem a ser disponíveis, né? E olha que interessante que você está falando da questão da gente revisitar o passado e fazer esses descobrimentos, né? Porque aí a gente vê. Gente, não posso falar a expressão que eu gostaria, mas nós somos maravilhosas desde sempre. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu filme, que acabou que você puxou o gancho, deu a introdução, e a gente não falou sobre a sua produção mais recente. Não, aí vamos chegando. Aí nós temos agora, o ano passado, 2022, eu lancei um filme chamado Se Eu Contar, Você Escuta, em que eu sou uma das roteiristas e produtoras, que vai contar a história de 8 mulheres que, nos anos 90, no final dos anos 90, viviam em situação de exploração sexual infantil, comercial. E que a gente vai atrás delas e elas vão contar, pela primeira vez, a própria história. E qual que é a importância desse tipo de produção e onde vocês podem ver também, tá na internet. A história toda ela começou, né, no final dos anos 90, quando uma pesquisadora ela foi convidada pela prefeitura do interior de São Paulo para poder acompanhar assistentes sociais que estavam começando a trabalhar com as crianças que estavam na situação de exploração comercial. E aí você tem todo esse debate que, na época, no final dos anos 90, a gente está mudando aí a gente está, na verdade, o Brasil está começando a crescer, né? Ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula. Existe um pacto de tentar zerar a fome, né, no final dos anos 90. Existe um pacto de tentar dar um pouco de dignidade. E com esses pactos que a gente tem também o crescimento de ações sociais que vão tentar lidar com uma situação muito pesada que está acontecendo no Brasil, que é a situação que a gente está revivendo, né, que a gente reviveu agora com a pandemia, que são de crianças na rua, de mães na rua, do aumento de drogas e da exploração comercial de crianças.
Essa pesquisadora, então, ela faz um relato sobre essas meninas, ela acompanha um grupo, e os anos passam. Ela está num processo próprio, de divórcio, inclusive, e ela acha as fitas originais e fala: cara, onde será que estão essas meninas? O que será que aconteceu com elas? E a gente vai, então, em busca delas e vamos descobrir, né, assim, tanto da importância que é a gente apoiar as mulheres e apoiar crianças em situações vulneráveis, e como que, assim, às vezes é só um pouco de atenção que elas precisam. Elas precisam de alguém que a escute, que não fale que elas estão mentindo, que não coloque elas de volta no contato com o abusador, para elas poder dar o salto, e o tamanho da violência que se faz no corpo contra o corpo feminino. E nesse caso, a gente está falando só de mulheres, a gente não pegou história com jovens meninos, a gente sabe que também é uma realidade, mas a gente está falando de violência contra o corpo feminino e os abusos psicológicos que se fazem. Você tem de tudo, você tem desde pessoas comuns abusando dessas jovens até autoridades. Você tem autoridades acobertando outras autoridades. E isso tudo pode ser falado porque isso tudo tem processo acontecendo, isso tudo tem coisa que está acontecendo até hoje contra essas pessoas. E elas falam, porque como elas sobreviveram, eu acho que o incrível de todas, de 7 delas, uma não sobreviveu, mas 7 delas sobreviveram, é que elas podem falar tudo isso porque elas não têm medo, porque a vida delas é algo que aconteceu de verdade. E elas contam pra gente tudo. Elas vão assim, elas contam como que elas, os primeiros abusos ou a situação de extrema pobreza que também as levam para a rua, como elas são aliciadas, como elas demoram a entender que elas são vítimas, porque nós estamos falando de jovens que, dos 9 aos 13 anos, estão sendo aliciadas. A gente não está falando de jovens de 18 a 20 anos, estamos falando de jovens crianças. E elas, até elas entenderem que elas foram vítimas de um sistema extremamente cruel e não que elas faziam coisas porque elas queriam, porque algumas achavam, não, mas eu fazia isso porque eu queria um dinheirinho. Não, você queria um dinheirinho porque a situação, você precisava de comer. Elas não tinham o que comer. E aí você vê essas mulheres extremamente fortes, donas da própria vida e com muita vontade de viver, contando tudo. E aí, o que é assim, muita coisa interessante sobre esse filme, mas uma coisa que é muito interessante sobre esse processo é que quando a gente foi fazer esse filme, a gente queria uma equipe de mulheres. Por quê? A gente teve no início roteiristas homens, que são pessoas extremamente sensíveis à causa, não falaria que não, são extremamente sensíveis, mas eles não conseguiam, por não serem mulheres, eles não conseguiam entender como que algumas coisas eram mais importantes do que outras, e como que algumas, até mesmo de imagem, algumas coisas para nós era uma violação. É igual quando, isso não aconteceu, mas é igual quando alguém vira e fala assim, aguenta que dói menos. Para um homem isso não significa nada, mas significa coisa pra caramba. Significa coisa pra caramba. Então, esse tipo de nuance, a gente percebeu que uma equipe feminina, ela teria mais capacidade. No final, nossa equipe ficou meio a meio, mas a gente garantiu que a diretora ela tivesse todo o apoio de mulheres para poder conseguir chegar no objetivo. O roteiro final ele é assinado por 3 mulheres, eu, Tâmara e a Renata é a diretora. A montagem é feita pela Marília Moraes, que é uma montadora maravilhosa, ela fez O Palhaço, Helena, ela é de uma sensibilidade, assim, ímpar, que vai costurar, então, o nosso filme. A trilha sonora, ela é também montada pela Maria Bragança, que é uma saxofonista, também pega, assim, é como você precisa, assim, de mulheres contando história de mulheres, né? E a gente consegue, então, fazer um filme, assim, que muito, eu diria, pesado e sensível ao mesmo tempo, que teve, assim, que está tendo bastante sucesso, em especial com os agentes que trabalham, assistentes sociais, e pessoas que trabalham direto com crianças. E mulheres que já passaram por algum tipo de abuso, porque fala diretamente, assim, tipo, olha, primeiro olha o que o seu trabalho pode fazer, né? E outra, olha, você não está sozinha.
E aí você começa a olhar, assim, depois que eu fiz esse filme, eu fiquei assim, foi um filme, a gente trabalhou, nem sei quanto tempo a gente trabalhou, essa pandemia fez com que a gente ainda ficasse mais tempo trabalhando do que a gente deveria, a gente terminou de filmar em 2019, a gente ia lançar em 2020, mas aí veio a pandemia, a gente então vai lançar em 2022, então a gente fica 2 anos trabalhando em cima do material que a gente tinha, e de repente, sabe quando você começa a olhar, andar na rua, você, assim, você começa a entender todas as mulheres? Você vê, eu consigo entender todas as mulheres. Olha, assim, eu entendo todas elas. Eu sei que a história dessas 8 mulheres que a gente conta, elas podem ser a história de qualquer pessoa que eu conheço, qualquer pessoa que eu cruzo na rua. E o que acontece é que nós somos um ser resiliente. Se a gente quer viver, se a gente quer, a gente realmente, a gente fura coisas para poder sobreviver. E E é isso que eu aprendi muito fazendo esse filme. É legal porque a gente falando, até eu mesma falei disso, né, de nomear as coisas, tem duas coisas que eu acho que são importantes a gente trazer à luz aqui, ao conhecimento. A primeira delas é o lugar de fala, né, a Djamila Ribeiro, e assim, vocês podem ler qualquer livro dela, porque ela foi uma das pessoas que popularizou esse termo aqui no Brasil, né, de lugar de fala. O que é lugar de fala? É quando a sua realidade social, financeira, pessoal, você pode discursar aquilo sobre esse tema com uma certa autoridade, não só porque você vivencia aquilo, e não é só quem vivencia aquilo, mas alguém que tem propriedade, né, a partir daquele assunto para poder falar de algum lugar. Então, quando a gente fala lugar de fala, a gente está falando de respeito e reconhecimento de uma determinada pauta, não se colocando às vezes como protagonista, mas como representante, e aí a gente consegue aí debater de fato quem é o personagem ali da história, né? E uma segunda coisa por exemplo, Maís, eu, Regiane, a gente não vivencia essas pautas, mas a gente estuda e a gente conhece relatos e a gente tem um certo lugar de fala para falar. Então, eu, por exemplo, eu nunca sofri um assédio, mas seja de qual nível que for, mas eu sei o que é assédio, eu conheço pessoas que passaram por assédio. Então, Maís, eu queria trazer dois assuntos aqui muito pertinentes a essa fala sua, né, a esse discurso. Eu acho que o primeiro lugar é o lugar de fala, né? Esse é um termo que se popularizou aqui no Brasil muito com os livros da escritora Djamila Ribeiro. Então, fala assim, indica um livro dela, todos. Então, segundo ela, esse conceito, né, ele vem a pessoa, quando ela está no lugar de fala, ela vem contando, né, sobre a sua realidade, é o que ela vivencia, seja em termos sociais, financeiros, pessoais. Então, ela tem autoridade para falar sobre aquele assunto porque ela vivencia. Mas a gente também tem quando a gente fala de lugar de fala, representa só quem vivenciou? Não necessariamente, porque, por exemplo, nós sabemos, né, das histórias umas das outras, e pode ser que a gente não passou por um determinado tipo de assédio, e aí a gente reconhece que há um grupo que está próximo da gente ou não, mas que a gente pode ter propriedade para falar dele, porque a gente também é uma defensora dessa pauta, né? A gente também não, às vezes não como protagonistas do debate, né, de quem de fato vivenciou, quem é a pessoa que ativa daquela história, mas a pessoa que pode falar por um determinado grupo. E aí um outro nome que a gente pode trazer, né, para nomear essas coisas é o reconhecimento do nosso privilégio. Então, eu acho que toda pessoa privilegiada, ela tem dificuldade de entender outras realidades. Isso é um fato, eu me incluo nele. Por exemplo, quando eu faço a minha autodescrição e falo que eu sou uma pessoa negra, mas da pele clara.
Mas uma pessoa negra da pele mais escura, da pele retinta, que fala, né, passou por muito mais coisas do que eu. Às vezes eu tive mais portas abertas, em termos profissionais, ou até em termos de relacionamento, pelo fato da minha pele ser negra, mas é uma pele muito mais clara. Então, quando a gente reconhece, quando a gente não conhece o que é diferente da gente, a gente já está numa posição de vantagem e a gente tende a achar que todo mundo tem acesso às mesmas coisas. A pandemia veio, né, evidenciou muitas coisas pelas quais a gente se sente privilegiada, né, e trazendo aqui mais livros, né, e autores, autoras principalmente, tem um que chama Derrubando Muros e Construindo Pontes. Esse livro ele traz uma pesquisa falando que as pessoas que estão em situação mais vulnerável socialmente são as mais dispostas a conversar. Então, quando essas mulheres se abrem, elas realmente precisam de pessoas que as acolham, que as ouçam, né? E quanto mais privilégio as pessoas têm, mais elas se fecham. Porque se a gente for pensar, né, quem quer abrir mão dos seus privilégios? Né? Quem quer se deparar com uma realidade que é desconfortável? Né? Quem quer sair dessa zona de conforto? Então, acho que o primeiro passo para a gente garantir mais diversidade é isso, é quem está nas posições de privilégio, reconhecer esse privilégio e exercitar mais a empatia, né? E eu falo que eu até me envergonho, né? Quando caiu alguma ficha de que eu falo que eu estou num lugar privilegiado. E aí eu acho que é isso, eu acho que é ter essa empatia, questionar muito mais, engajar em alguma causa, né? Quando a gente está nesse lado da vantagem, da balança, né? Ou quando a gente reconhece que a gente é minoria, né? Então, acredito que a gente, como mulher, se juntando, né, e lutando pelas pautas de igualdade de gênero no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente está falando que esses espaços mais diversos, eles vão reduzir esses privilégios, então as pessoas vão ter seus lugares de fala muito mais respeitados, e aí uma coisa chama a outra, né, mais. Sim. E eu acho que é isso, esses documentários vêm para dar esse choque de realidade na gente, né, e queria deixar esse espaço, então, para você falar como que a gente pode assistir, onde que está, e enfim, como que a gente pode achar esses outros documentários e o nome dessas mulheres que para a gente seguir mesmo, para a gente reconhecer, né, que existem lideranças femininas aí que precisam serem conhecidas, né, para que a gente fale assim, não, eu me inspire, né, e falo assim, não, eu também quero ser como não como ela, só exatamente como ela, mas a partir das experiências dela, construir minha bagagem também, para que eu também me torne uma liderança onde eu estiver. Quando você falou do lugar de fala, me lembrou bastante de uma discussão que a gente teve logo no início da gente fazer esse filme, porque a gente foi muito aconselhado a escrever a história a partir da pesquisadora e e ela tem o lugar de fala de pesquisadora. Sim. E uma das coisas que deixou todo mundo incomodado, inclusive a própria diretora, é que não é um zoológico. Colocar a pesquisadora falando de um terceiro, sobre a dor do terceiro, e não era justo para a história, não era justo com elas, porque elas até o momento foram tratadas como estatística. Elas já eram estatísticas, já estavam como um dado sem rosto. E aí, quando a gente opta para dar para elas o espaço, é exatamente nesse lugar de reconhecer que existem lugares de fala que não têm visibilidade. E a história que a gente precisava contar não é a história nós privilegiadas, o que nós achamos sobre uma justiça social, mas o que são as sobreviventes de uma justiça social têm a falar sobre este assunto. E acho que talvez essa é uma coisa que dá muita dificuldade para algumas pessoas quando vão assistir o filme, para ouvir a realidade como ela é e não com verniz.
não tem verniz, assim. E o filme, hoje ele está disponível, ele chama Se Eu Contar, Você Escuta, bem sugestivo. Ele tá, a gente tem uma plataforma no Vimeo e temos ele na Claro TV. Então, mas para poder acessar o link direto, você entra no seucontar.com.br e toda a história das meninas, das mulheres, e os acessos todos você pode achar no nosso Instagram, que é o Seu Contar Filme. Um outro portal bacana para a gente poder, de conteúdo, de diversidade, e que vai tratar, aí nós vamos falar de tudo, vai de crise ambiental, crise humanitária, paridade de gênero, é o Imagem dos Povos, vai direto no arroba, né, Imagem dos Povos, e pode me seguir também, que eu sempre publico coisa, que é o arroba Maís, Maís com Z. Legal, perfeito, Maís. Eu acho que a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. É sempre bom a gente compartilhar, a gente fazer essas trocas, porque a gente conhece mundos diferentes do nosso, né? E pessoas, assim como você, inspiradoras, que realmente faz um agito aqui na nossa cabeça. E, enfim, né? A gente tenta de fato, pensar mais um pouco sobre o nosso propósito e a nossa contribuição no mundo. Muito obrigada, Regi. Gente, acho que hoje a gente sai desse podcast aqui com 1000 deveres de casa, né? A listinha foi atualizada com sucesso. Indicação de livro, de filme, de documentário, de várias mulheres inspiradoras para a gente seguir. E assim, acho que vai ser sucesso. Queria só fazer uma consideração. A Sara falou uma coisa que é muito legal. A gente segue essas mulheres não é para se comparar, mas é para almejar e enxergar que a gente pode fazer diferente. Mais do que uma novelinha no Instagram de uma influenciadora X ou Y, que eu não tenho nada contra elas, muito pelo contrário, admiro muito o trabalho que elas fazem, mas a gente enxergar também as mulheres que são gente como a gente, que tem histórias tão bacanas para contar e para a gente se inspirar também para mudar a realidade, não é só para vender um produto, para ser diferente, usar uma roupa X de marca Y, muito mais que isso. O que a gente pode fazer para o outro, a serviço do outro, da própria sociedade e do mundo. Mas foi muito bom poder te conhecer, a gente trocar essa ideia, fazer esse bate-papo. Acho que o próprio podcast qualifica elas, né, Sara? Eu acho que ele está se tornando assim um organismo vivo, assim, porque a gente está desdobrando várias coisas, conhecendo muitas outras realidades e, sobretudo, podendo ter a oportunidade de dar acesso para outras mulheres também conhecer. Que esse é o objetivo desde quando a gente idealizou lá atrás, né? Que era uma coisa para ficar para a gente de só contar histórias, mas que fossem inspiradoras e que as mulheres pudessem se reconhecer em cada episódio que a gente faz e pensar que elas também podem mudar a própria realidade. Então, fica com você essa fala final, mas meu muito obrigada desde já, viu? Eu tenho que agradecer vocês, Sara, Regiane, muito obrigada por me convidarem, para a gente poder trocar essa ideia aqui. Acho que eu também estou assim, a gente vai ter que conversar de novo. Já pensei em pautas, para a gente poder marcar, encontrar. Para quem está nos ouvindo, eu queria deixar assim, algumas pequenas dicas, pequenas pílulas, não sei. Às vezes a gente olha assim para uma mulher que faz tudo, eu sou uma pessoa que trabalha em várias frentes ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente pergunta como que ela dá conta. Para ser líder, a gente tem que primeiro ser líder de nós mesmas. Então, a gente cuida primeiro da gente para daí a gente cuidar dos outros. Então, se você está assim, se sentindo sobrecarregada, não está dando conta, para o que você está fazendo e vai dar mandada. Mesmo. Você primeiro tem que estar bem, e aí você dá conta de dominar o mundo. Não tente dominar o mundo sem cuidar de você primeiro. Estamos aí. Muito obrigada, gente. É isso Obrigada a mesmo, acho você, que a gente não Maís. podia ter fechado melhor. Exatamente. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até logo, obrigada, Maís.